Clubbers, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Aqui no Clube de Investimento eu trago para você as técnicas e informações para que você consiga a sua liberdade financeira investindo e também fazendo trade aqui no mercado americano. Fique com a gente porque esse canal é para você. O tema de hoje a gente vai estar falando mais uma vez, como todo domingo, da análise estrutural do mercado, análise gráfica, análise como é que a gente está vendo, os gráficos estão falando para a gente. O objetivo desse canal é sempre trazer informações que sejam do jeito mais simplificado possível para quem tem interesse de investir e também de fazer trade. Então esse vídeo sempre é um pouquinho mais técnico, mas de novo, eu sempre uso o método KES. Se você me conhece, você sabe exatamente o que eu estou falando, porque simplificar as coisas traz mais dinheiro para o seu bolso. No vídeo da semana passada eu falei que a gente estava com uma tendência muito alta, provável, diria, de ter um fevereiro mais volátil do que janeiro. A gente teve janeiro um mês extremamente bullish, que infelizmente tinha muita gente short no mercado, porque as pessoas continuam com o mesmo bias, com o mesmo viés. Não é possível o mercado continuar subindo com tantas informações macroeconômicas negativas. A inflação continua alta, o Fed continua aumentando a taxa de juros, o nível de desemprego aqui continua caindo, o que é uma notícia muito boa para a economia de modo geral, mas para o mercado não é o que o mercado quer, porque quanto mais forte fica o mercado de trabalho, mais justifica que o Fed continua sendo agressivo em relação ao aumento da taxa de juros, apesar que a gente está cap essa taxa de juros, ela não vai passar de 5,25 no maior das hipóteses. Você pode ter quase certeza disso. Mas a estrutura técnica do mercado está mostrando para a gente uma coisa bem clara. Eu já vou adiantar para você o que é. E eu vou explicar nos gráficos. Mas a estrutura do mercado hoje é uma estrutura de bull market. A gente está fazendo higher highs, a gente está fazendo higher lows, a gente tem volume de compra, com compradores aparecendo nos suportes. Então, eu vou explicar para vocês, mostrar para vocês onde são seus suportes, suas resistências, onde você tem que estar prestando atenção. Obviamente, você tem que interpretar isso da maneira que você quiser e você trade da maneira que você quiser. O meu objetivo aqui é só trazer uma visão imparcial, uma visão lógica, porque se você faz trade, você tem que ter uma visão extremamente objetiva, onde achismos não podem ter lugar nenhum, porque achismo em trading ou aposta em trading é sinal de ruína. A gente não quer isso, a gente quer fazer um trade saudável, consciente das nossas limitações em relação à previsão de futuro. A análise gráfica não é para prever o futuro, mas dá uma indicação muito precisa de onde estão os compradores e os vendedores, onde estão os níveis de compra, de venda, de suporte, resistência, supply and demand, all of that a gente vai falar nesse vídeo. Mais uma vez, fica até o final, deixa o seu like, subscribe para o nosso canal também se você quiser receber mais informações sobre esse maravilhoso mercado americano. Vamos aos gráficos. Começar analisando esse gráfico do S&P, do SPY, no semanal. A gente tem que deixar isso bem claro, pessoal, bem claro. Se você tem interesse em fazer trade, se você está acompanhando, você faz análise gráfica, uma das regras básicas, importantíssimas, que elas não podem, essa é uma regra que não pode ser esquecida de hipótese alguma, que você tem que ser sempre objetivo e você tem que acreditar no que você está vendo. Se você quiser fazer, se você tiver um bias, se você tiver um viés altamente bearish no momento como esse, por causa de macroeconomia, eu entendo, eu não estou dizendo que não é uma possibilidade, eu estou dizendo que dentro de uma análise objetiva, o que o gráfico está mostrando para a gente, que a gente tem uma estrutura normal de um bull market, uma estrutura muito bullish. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Primeiro porque a gente roda esse nível de 407 aqui, que foi o breakout, foi o bull breakout que a gente estava esperando que acontecesse. Então, como eu tinha falado nas semanas anteriores, a gente teve esse bull breakout e a gente tem 2 semanas, esse gráfico de novo, cada candle desse representa uma semana, é weekly. A gente teve 2 semanas, mesmo com mais volatilidade nessa segunda semana de fevereiro, a gente fechou acima do bull breakout de 407. De maneira nenhuma você pode caracterizar isso como uma estrutura bearish. A gente teve esse trendline aqui que tem sido respeitado. A gente tem, os bulls têm muito suporte, tem suporte all the way até aqui embaixo, por volta de $400 até 395, a gente tem um suporte bastante forte. A gente teve o cross, eu vou mostrar para vocês no gráfico diário, o Golden Cross do 200 com 50 Moving Average, vários indicadores e obviamente o mais óbvio, se você entende de análise gráfica, você está vendo que a gente está fazendo higher highs, higher lows, a gente está continuando esse padrão aqui desde que a gente fez esse pivot aqui em outubro. Outra coisa que não dá para você negar é que a gente está fazendo, eu acredito que é um very powerful W-shape recover type. Então a gente tem esse padrão bem determinado aqui no gráfico de
semanal. E outra coisa que a gente não pode desconsiderar que a gente está falando de novo em termos semanais. A gente teve 2 semanas onde os Bears tinham todas as chances de trazer esse mercado para baixo, não trouxeram, não teve panic sell-out do mercado nem nessa semana. Na sexta-feira, na verdade, a gente teve esse fechamento acima de 408 nos últimos minutos, então a gente teve buyers aparecendo no finalzinho do session na sexta-feira. Todo mundo no YouTube parece que está super bearish por causa do CPI. Eu não estou fazendo análise fundamental em relação ao CPI, porque eu acho que é completamente necessário, porque a gente não tem o menor controle sobre isso. Eu tenho só uma opinião pessoal, eu divido com vocês a minha opinião pessoal, mas o meu trade não está sendo baseado na minha opinião pessoal. O meu trade está baseado no fato de que a gente tem os níveis de cartões de crédito, os cartões de crédito estão sendo usados, o nível de crédito usado pelo americano está em proporções altíssimas. A gente tem as savings accounts, as contas poupança deploy, todo mundo tem gastado dinheiro nesses últimos anos left and right. A própria inflação já tem dado sinais que está diminuindo, o consumo tem diminuído. Então você especular que esse CPI vai vir muito hot, eu acho difícil de você fazer essa especulação. Não é impossibilidade, claro que a inflação pode vir ainda mais do que esperado, porque a inflação é um problema muito sério, muito mais difícil de ser combatido, mas de novo, olhando para esse gráfico, objetivamente a gente está vendo couple of things. De novo, eu vou repetir, a gente teve essa estrutura de um pivô aqui, com higher highs, higher lows, a gente está tendo um trendline que está sendo respeitado, a gente tem, pela segunda semana, o bull breakout acima de 407, que foi respeitado, a gente não tem um aumento de volume de sellers. Então, só isso para mim já seria o suficiente para você continuar bolas. Porque o trend, a tendência, a gente fala aqui que trend is your friend till it ends. Enquanto o trend está apontando para você para uma direção, é sempre mais fácil você trade junto com o trend. Então o trend está apontando para cima. Eu quero mostrar para vocês aqui no gráfico diário, só para expandir um pouquinho nessa ideia, porque do que eu acho que você tem que ser objetivo. E se você quiser short esse mercado, fine, você pode short esse mercado, mas eu vou dar para vocês alguns níveis para você considerar se é isso que você quer fazer. Então, no gráfico diário, mesmo cenário, a gente está vendo aqui o suporte que não foi perdido de 407, a gente fechou em 408. Deixa eu dividir com vocês algumas ideias em relação ao bull case, que é o meu case, particularmente, e o bear case, que eu não estou cogitando que seja impossível. Então tá, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem suporte trendline que continua sendo respeitado, a gente tem todos os indicadores. Eu uso o 9MA, eu uso 20, a média móvel de 9, a média móvel de 21, a média móvel de 50. A gente tem o cross aqui, o que a gente chama de Golden Cross, essa linha vermelha minha aqui, a média móvel de 200. Então a gente teve o Golden Cross aqui, bem nesse ponto aqui a gente teve o Golden Cross. Que é um indicador muito bullish. A gente tem, como eu disse, a gente tem um suporte que você tem que estar observando entre 407 e 404. Enquanto a gente estiver trading nesse range, a gente pode estar simplesmente flagging para fazer um breakout. É uma possibilidade. E se a gente começa a perder suporte, a gente perde 404, a gente vem até aqui o 200 Moving Average. E a gente não perde o 200 Moving Average, que vai ser por volta em 393, 294 dólares. A gente ainda tem a mesma ideia, pivô, higher highs, higher lows, higher highs. A gente pode fazer até um higher low aqui e continuar esse padrão, que continua sendo um padrão de um bull market. Isso de maneira nenhuma, não existe nenhuma maneira que você consiga explicar isso como um behavior de bear market. A gente tem uma outra coisa interessante que no Bollinger Band, nessa linha azul aqui superior, a gente estava um pouquinho overextended, a gente teve que ter um cooldown, a gente teve que voltar um pouco e ter esse pullback até aqui. Então, enquanto a gente estivesse mantendo esse suporte entre 407 e 404, ou mesmo que a gente perca suporte, não seria difícil a gente cogitar, a gente retestar esse suporte que perto do 200 MA, que ia ser por volta de 393, 395, por nesse range. Obviamente que eu estou dizendo isso porque o 200 MA ele vai mover nos próximos dias. A gente tem um behavior de bull market e eu acredito que nessas circunstâncias, se isso acontecer, você deve continuar bastante bullish nesse mercado. E se a gente perde esse suporte, aí sim, se esse suporte for perdido, se a gente tiver alguma notícia muito fora do esperado com o CPI, aí sim a gente pode talvez revisitar lows aqui de 380 e até mais baixo se o mercado voltar e a gente perder todo esse suporte em relação
a um bull market. Então a estrutura do mercado está bem definida e se você realmente está trading de um jeito objetivo. E de novo, esses vídeos de domingo de update do mercado, eles não são de maneira nenhuma dedicados a investidores de longo prazo. Se você é um investidor de longo prazo, isso não tem absolutamente nada a ver com o que você está fazendo. A gente está fazendo análise gráfica de curtíssimo prazo baseado na estrutura gráfica que está presente. Qualquer tipo de especulação além disso, para esse fim desses vídeos, realmente eu não estou interessado, eu estou interessado em entender qual o padrão mais provável, e quando eu digo provável, porque é exatamente isso que a gente pode ter em relação à análise gráfica, a gente tem probabilidade, a gente tem estatística, a gente tem movimentação do preço no tempo, é tudo isso que a gente tem. Então, o caso para Bulls, bem definido, o caso para Bears também está um caso para Bear bem definido, porque se você perde todo esse suporte depois de 395, aí você consegue entender que aconteceu alguma outra coisa no mercado e a gente está começando a voltar para o mesmo padrão de bear market que a gente viu em 2022. Eu quero mostrar para vocês mais uma coisa no Nasdaq Triple Qs, para ter uma ideia geral da estrutura do mercado. E eu acho que isso vai favorecer, vai ajudar bastante gente. No caso do QQQ, o ETF 1, 2, 3, agora. No caso do QQQ, o ETF que acompanha o Nasdaq 100, o caso, a estrutura gráfica é similar, porque a gente tem aqui um double bottom, que foi confirmado depois que a gente quebrou esse neckline aqui. Então, mais uma vez, uma análise super objetiva. A gente teve esse trendline aqui que foi quebrado. Sim, mas a gente tem um suporte bem forte em cima da linha do neckline em 293. Então, o caminho mais provável, na minha opinião, é que a gente volte, mesmo que a gente volte a retestar essa linha por volta de 293, a gente ainda pode ter um trust, a gente pode ter um aumento muito considerável, porque a gente teve um aumento de volume nesse período todo desse trust, dessa subida do mês de janeiro. Então a gente não tem nenhum indicador bearish ainda, e a gente tem os moving average todos subindo, todos sloping up, e a gente já tem, além disso, a gente vai ter o 200 moving average aqui como suporte eventual. Então se esse suporte for perdido e esse suporte for perdido, eu acho que esse é o melhor caso para bears, porque a gente pode de novo começar a perder suporte, a gente retestar talvez até lows do ano passado, dependendo exatamente do que vai acontecer com o CPI, mas na situação provável que o CPI vai vir mais ou menos dentro do esperado, e a gente tem que pensar que o mercado basicamente no último ano e meio tem sido driven, não um ano e meio, mas 1 ano e 2 meses pelo menos tem sido driven, tem sido as notícias que têm sido mais relevantes para o mercado são a atuação do Fed em relação à taxa de juros e o combate à inflação. Então tem muitas informações relacionadas com a inflação que estão priced no mercado. Mais uma vez, a gente tem uma estrutura bem definida com double bottom confirmada acima do breakout line. A gente tem agora essa possibilidade de um pullback até esse ponto que não seria muito fora do esperado para o mês de fevereiro, e aí sim a gente podia ter um trust e fechar com o mercado bem positivo para as próximas semanas. Obviamente que, mais uma vez, isso é uma análise de curto prazo. Eu não estou fazendo nenhum tipo de previsão além de, talvez, março, onde eu acho que a gente pode chegar com QQQ bem acima de 315, talvez até $320. Eu não ficaria surpreso com isso. Então, esse é o que eu queria dividir com tudo. Se você está com todo mundo, se você estiver fazendo trade aqui no mercado americano, ou em qualquer lugar, sempre lembre de ser super objetivo em relação às informações que você tem e estipular o seu trade. Você sempre analisa e você, obviamente, você vai sempre manage, você vai sempre gerenciar o seu risco nas zonas de suporte. Então, se suportes foram perdidos, você tem duas opções. Você pode, dependendo das circunstâncias, você pode simplesmente se tornar um bear, você pode short the market por lucro, ou você pode simplesmente sair da sua posição, minimizar perdas, porque é o trabalho, da verdade, de todo trader, é saber gerenciar risco nas regiões de suporte. Esse é o nosso vídeo de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, mais uma vez, deixe o seu like. Considere mais uma vez subscribe para o nosso canal, além de análise gráfica, análise técnica, estrutura do mercado americano. A gente fala sobre macroeconomia, a gente fala sobre conceitos mais simplificados para quem está começando a investir aqui nesse mercado. Espero ver vocês de novo mais uma vez na próxima.